Tudo bem, pessoal? Chegando mais um conteúdo extra para você aqui na Webzone. Conto com a sua inscrição, viu? Já se inscreveu no canal? Se inscreve ali no canal, curte esse nosso vídeo, compartilha e aí tá tudo beleza. Vamos falar hoje sobre uma banda que fez muito sucesso e faz até hoje muito sucesso, que é a banda Skank. Formada em 1991, essa banda ela foi se reformulando, se reciclando com o passar do tempo. Por que da escolha do Skank? O Skank em 2019, ele tinha anunciado uma turnê de despedida. A banda prestes a completar 30 anos, né? No caso, completou em 2021 e a gente está falando com esse vídeo em 2022, então 31 anos da banda Skank. Prestes a completar 30 anos, o Skank resolveu dar uma parada. Foi anunciado pelo Samuel Rosa, que é o vocalista do Skank, nessa parada que não necessariamente seria o fim, por mais que se comente, acabou o Skank não vai mais existir, de que o Samuel Rosa vai seguir uma carreira solo e os outros integrantes vão fazer outras coisas, outras bandas ou outros projetos. Por mais que nesse primeiro momento pareça isso, na verdade o Samuel Rosa fala sobre um tempo na banda e essa parada do Skank deve ocorrer ao final de 2022. E por que eu falo ao final de 2022 e deve ocorrer? Porque a ideia do Skank, no primeiro momento, sobre a turnê de despedida, era para se fazer ao longo de 2020. Só que veio a pandemia, e aí com a pandemia os shows acabaram, não tivemos mais shows presenciais. O Skank realizou uma série de lives, né, vários shows, né, ou seja, no próprio canal do Skank ou patrocinadas essas lives, mas de qualquer forma a tal da turnê de despedida, que tinha essa ideia de ser um encontro com os fãs, ela não ocorreu. E com a questão da pandemia diminuindo os casos, como o Brasil tem registrado a partir do mês de março, com a taxa de transmissão diminuindo, e também muito em função de como o Brasil avançou na vacinação, é que o Skank retomou nesse mês de março essa turnê de despedida. Deve passar pelas principais capitais do Brasil, pelo menos as 27 capitais brasileiras o Skank passará, e mais algumas grandes cidades, tentando encaixar um show com alguma cidade, que é muito comum, né, com as bandas e os artistas costumam realizar. Por exemplo, um show vai ser realizado aqui em Brasília, tá? E aí já aproveita e já faz Goiânia, Anápolis, né, Caldas Novas, ou seja, no estado de Goiás. Eu estou citando aqui no Centro-Oeste, mas é muito comum às vezes de juntar datas. O show está marcado de repente num sábado e aí já pega quinta, sexta e domingo, né? Além do show principal marcado para sábado. Além da produção sair mais barata essa produção, né? No caso, para quem contrata e acaba dividindo os custos, também dá oportunidade para que a banda consiga se apresentar em mais lugares. Mas em princípio, a discussão toda é de que o Skank, ou pelo menos a informação, que é o mais correto nesse caso, é que o Skank vai fazer essa turnê de despedida, passando pelas capitais brasileiras e mais algumas grandes cidades. Dito isso, a gente vai falar hoje então um pouquinho sobre a história do Skank, passar por alguns discos e algumas curiosidades. E nessa turnê de despedida é interessante porque, claro, vai revisitar boa parte da obra do Skank, que por curiosidade, a obra do Skank, ela começa em 1992 com o disco Skank. Você vai ver aí também na tela o disco Skank. Porque muitas pessoas associam o primeiro álbum àquele álbum que tem Jack Tequila, que é o Calango, de 1994. Só que, na verdade, o primeiro álbum do Skank é de 1992 e tem a música principal que foi trabalhada naquele trabalho, ou que teve mais destaque, era O Homem que Sabia Demais. Do Skank. Teve outras canções, como Tanto, né, que é uma versão do Skank. E também Indignação, foi outra canção que foi bastante trabalhada em 1992. Mas o Skank, por mais que tenha tocado muito a música O Homem que Sabia Demais,
ele não estoura ali, né? Ele se apresenta como uma banda nova, com características novas, misturando aí um pop rock com bateria eletrônica, né? Mesclando um pouquinho com o reggae. E aí o Skank ele surge exatamente nessa pegada, já tocando muito essa música, mas sem estourar em todo o Brasil. Né? As pessoas iam conhecendo pouco a pouco essa banda. Aí sim, no disco que muitas pessoas acham que é o primeiro, que é o número 2, é o Calango, que é esse disco aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui da câmera. É o Calango, é o disco número 2. É um disco muito bacana, por sinal foi o segundo CD que eu comprei na minha vida, foi esse Skank, que eu acho um dos melhores. Eu vou falar do melhor trabalho que eu acho do Skank, mas esse foi o que estourou. Estourou assim, num primeiro momento. Ela tem canções como, eu tô lendo aqui, ou seja, a contracapa, que é muito bacana. Todo esse trabalho é muito bacana do Skank. Tem a Molação, Jack Tequila, Esmola, o Beijo e a Reza, a Cerca, é Proibido Fumar, uma regravação da canção de Erasmo e Roberto, Te Ver, Chegadiço, Sam, Estivador e Pacato Cidadão. Pelo menos aqui, olha, Jack Tequila, Esmola, É Proibido Fumar, 3, 4 com Te Ver e Pacato Cidadão, 5 canções, pelo menos elas estouraram demais. Eu não estou dizendo que as outras canções não sejam conhecidas, pelo contrário, esse disco tocou demais na rádio, né? Todas as músicas, mas essas que eu citei foram as mais tocadas. E esse disco ele tem essa levada, como eu disse, que mescla aí a bateria eletrônica mais reggae. É um bom disco, né, do Skank. Só que parecia que o Skank ele ia ficar nessa linha, né, dessa tendência dos anos 90 de bandas com um som com menos bateria pesada, né, com letras não tão fortes quanto dos anos 80, né, mais puxado nessa linha do romance. Mas aí o Skank sai desse álbum, que é, como eu disse, assim, não chega a ser um reggae, né, mas um skazinho, assim. Eu ia forçar a amizade e dizer que era uma cópia do Paralamas do Sucesso, também não era, mas muito influenciado por Paralamas do Sucesso. Isso o próprio Samuel Rosa já falou com relação a esse disco. E aí na sequência, 2 anos depois, em 1996, chega esse disco aqui, ó. Aí esse sim estourou, o Samba Poconé. Deixa eu aproximar aqui para você ver o Samba Poconé, que é esse álbum aqui muito bacana. A Adriana tem dificuldade para mostrar o CD, hein? É verdade. Olha só. Samba Poconé, esse sim, e aí já vem com uma pegada muito pop, né? Sai do que foram aqueles 2 primeiros trabalhos de 92 e 94 e entra para esse de 96, o Samba Poconé, com Garota Nacional estourando em todo o Brasil. Né? Um clipe que tem a Carla Marins, né, como uma das principais estrelas desse clipe, um monte de garota, até porque é Garota Nacional, e é uma música provocativa, que até naquele momento, só que nos anos 90, quem é dos anos 90 ou um pouquinho antes, sabe que muita coisa foi permitida nos anos 90, né? Depois de tempos de repressão, a questão da expressão, seja falada ou até mesmo corporal, ela foi muito explorada nos anos 90. E Garota Nacional vai mais ou menos nessa linha, né? De uma canção forte e que estoura muito e que tem o refrão: quero te provar, sem medo e sem amor, quero te provar. Essa é a canção que mais tocou desse álbum Samba Poconé, que tem ainda a partida de futebol, e aí dá pra gente fazer uma parte, falando dentro desse disco ainda, que uma partida de futebol, ela tocou muito na Copa de 98, uma música que estoura no mundo inteiro, que é a primeira parceria de Samuel Rosa com Nando Reis. Nessa canção, os dois combinaram jogando o MTV Rock Go. Os mais velhinhos vão lembrar, né? Que era uma disputa de bandas, ou músicos de futebol na MTV. O Zé Wilkley, talvez seja, né? Uma versão piorada, já que ali... Eu acho que foi um erro no cartório. Bom, vamos lá, continua indo para o ataque. Ali a bola tocada, pode conduzir no meio quem tá. É o Salgadinho que entrou em campo ali de chuteira laranja. Tocou pro Evandro, que também entrou na substituição. A chuteira enjoada do rapaz, é tipo uma botinha ortopédica, típica de quem... Que deu um boom, principalmente nos anos 90, com a questão do videoclipe, estourando diversas bandas e ressurgindo com outras tantas
com acústicos, que vai ser um dos episódios do nosso conteúdo extra, tá? Mais à frente a gente vai falar de acústicos específicos ou até mesmo do que foi o MTV acústico. Mas voltando para a partida de futebol, é a primeira parceria de Nando Reis com Samuel Rosa, e uma música que estourou muito. E show do Skank sem partida de futebol parece que fica faltando alguma coisa. No entanto, que o Skank não deixa de tocar essa música, é uma música que está sempre no set list. Tem ainda Eu Disse a Ela, Zé Trindade, Garota Nacional, Tão Seu, Sem Terra, Os Exilados, Um Dia Qualquer, Los Pretos, Sul da América e Poconé. Óbvio que as duas músicas que mais tocaram, 3 músicas que mais tocaram aqui, é Uma Partida de Futebol, Garota Nacional e Tão Seu. Zé Trindade também chegou a tocar bastante em rádio, Eu Disse a Ela da mesma forma, mas não tanto quanto Uma Partida de Futebol, Garota Nacional, Tão Seu, e foram as principais canções desse álbum de 1996, o Samba Poconé. Tem outros álbuns aqui que eu até não vou detalhar tanto, porque os que eu tô falando são exatamente os que eu tenho, que são aqueles que eu mais gosto do Skank, né? E o que eu acho bacana no Skank, e nessa turnê de despedida que o Skank vai fazer, e eu acho que é uma banda que, pro meu gosto, foi ganhando o meu respeito, em termos de gostar da banda, pelo fato de que ela nunca se acomodou. O que é muito comum você notar em vários artistas, em vários grupos, várias bandas, é você utilizar a mesma receita em todo o trabalho, né? Ou seja, cada trabalho, ao invés de você tentar inovar, você manter a mesma receita de sonoridade, de letras, de expressão. E o Skank é uma banda que meio camaleão, ela vai se reinventando a cada trabalho, e eu acho que aí é que tá o bacana. Não necessariamente que todo artista tem que trazer coisas novas, não sou desse ponto. Tem artistas que se dão muito bem, fazem uma obra, ou conseguem desenvolver uma obra muito sólida, e depois não querem produzir mais nada e vivem trabalhando dessa obra. O que é legal, bacana, conseguiu consolidar uma obra, e às vezes é muito melhor você trabalhar essa obra do que tentar criar alguma coisa que seja ruim, né? Sendo bem franco. E não é o caso do Skank. Eu acho que o Skank ele vai no acerto e erro, mas tem mais acertos do que erros. Você tem o disco Siderado, de 1998, não é dos meus favoritos, pelo contrário, acho um dos mais fracos dos discos do Skank, mas não dá pra dizer que é um disco ruim, porque ele já começa, ele segue ainda na mesma balada pop do que foi o Samba Poconé. E uma certa ruptura do que poderia vir mais à frente está na canção Resposta, que é desse disco, o Siderado, que tem a própria música Siderado. Aeroporto ou esquina e no sol do verão, no fim do mundo. Né, faixa título do álbum, levando esse disco, né? E quando eu falo disco, já é na época do CD, principalmente DVD, né? Hoje em dia é tudo streaming, você encontra no YouTube, você encontra em qualquer outra plataforma essas canções. Eu vou seguir aqui pra gente não se alongar muito. Depois vem o Maquinarama, que é um disco legal também, e é muito bacana, principalmente o Maquinarama, pela questão dos videoclipes, né? E aí surge o baterista Haroldo Ferretti com uma outra qualidade, além de baterista e músico do Skank, como ator. E aí você tem alguns videoclipes como Mandrake e os Cubanos. Ele já tinha participado, o Skank gostava de se envolver com os videoclipes, né? Com os videoclipes, ele gostava de interagir bastante. E você já viu em Partida de Futebol em 96, mas o Maquinarama, eles exploram bastante essa questão da imagem. É um disco de 2000 do Skank. E aí vem, na minha opinião, o melhor trabalho do Skank, né? Que eu vou mostrar o DVD, mas que tem em CD também, que é esse aqui, ó. O Cosmotron. No caso, esse DVD que eu estou mostrando, o Cosmotron, um dia eu vou acertar aqui sem estourar muito na luz. Ó, aqui o Cosmotron. Mas a nossa técnica vai mostrar também ali o álbum, a capa do Cosmotron. O Cosmotron é um disco de 2003 e eu acho que aí ele dá uma virada e mostra o que o Skank tem a capacidade de fazer. Falam muito sobre que é o disco Beatles do Skank, que modifica, mas aquilo que a gente estava ouvindo em Samba Poconé, Siderado, já como eu falei, com
Resposta, que é uma canção que foge um pouquinho, é uma balada, mas ele foge um pouquinho daquela pegada, né, de discoteca, né, de curtição. O Maquinarama também traz esses elementos, mas ainda é aquela música muito no instrumento de sopro, né, do sax, né, dos instrumentos como um todo, mais para cima, né, canções. E aí você tem o Cosmotron, que é um disco bem equilibrado, que você tem canções que fogem do que se esperava do Skank. E o Samuel Rosa, em algumas entrevistas, até falou que foi um disco interessante e eles queriam fazer essa ruptura mesmo, e eles já caminhavam para isso nos discos anteriores com pequenas, né, demonstrações do que poderia vir, mas também poderia ser um disco que não necessariamente iria afundar com a carreira do Skank, porque o Skank já tinha esses discos de muito sucesso, mas que o público poderia não entender. E pelo contrário, eu acho que o Skank acabou agregando muito público que não entendia um pouco a linguagem do Skank dos anos 90 até então, com o que eu chamo de disco de maturidade, que é o Cosmotron. E o Cosmotron, para ir até contra do que eu falei, tem uma canção que ainda se mantém muito no estilo do que foi os discos anteriores do Skank, que é o Vou Deixar a Vida Me... que é uma música que, se você botar em qualquer tipo de festa, né, seja uma danceteria, seja num bar, seja num 15 anos, casamento, galera sai cantando e pulando, é uma grande canção. Mas tem coisas que eu acho muito bacana pela experimentação, que é Supernova, música número 2. E aí você tem ali canções, e no caso esse DVD, como ele foi uma compilação, um show especial do Multishow, no Multishow ao vivo, né? Ou seja, eles tocaram esse disco, o Cosmotron, tem várias outras canções, mas deixa eu destacar pelo menos as que são desse álbum. Amores Imperfeitos, em que o Samuel Rosa disse que foi uma espécie de legião urbana que ele se inspirou para fazer essa canção. Ele até brinca, disse, não, é a minha canção mais legião urbana que eu tenho. Ainda desse disco aqui tem formato mínimo, né? Uma canção também desse álbum. Deixa eu ver o que mais aqui, que são várias canções, e como esse álbum ele é algo que traz outras canções, né? O Vou Deixar, e tem Dois Rios, que é uma das principais canções também desse álbum, muito bacana do Skank, o Cosmotron. Mas As Noites, eu gosto muito dessa música também, As Noites, que tá também casualmente nesse DVD do Skank de 2003, né? E a gente segue aqui para concluir pelo menos com os trabalhos de estúdio. 2006 tem o Carrossel, depois vem o 2008 o Estandarte e o Velócia 2014, com algumas regravações, como Vamos Fugir, outras tantas canções, como Ainda Gosto Dela, em que o Skank vai colocando aqui boas canções que fizeram muito sucesso, mas é muito mais uma canção específica do disco do que várias canções, né, desses trabalhos. Essa, pelo menos, é a discografia do Skank oficial, daqueles discos que foram gravados em estúdio, apesar de eu ter mostrado um DVD celebrando a gravação daquele disco Cosmotron, e que tem outras canções, como é normal em qualquer lançamento de disco. Normalmente a banda toca as principais canções, ou muitas das canções daquele disco, e insere outros sucessos dentro do trabalho. O Skank ainda tem, nesses mais de 30 anos de carreira, muitos discos, alguns discos, né? Muitos nem tanto, porque tem artista que tem mais disco ao vivo do que disco de estúdio, né? O que é uma opção em que se faz, porque aproveita pra galera, aproveita a música que foi estourada. Mas os discos ao vivo, destaque para esse aqui, ó, MTV ao vivo Skank em Ouro Preto, belíssima cidade de Ouro Preto, por sinal, que faz aí já um belo apanhado do Skank, das principais canções do Skank até então, até 2001, ou seja, até o trabalho do Maquinarama. Eles acabam compilando tudo nesse trabalho aqui do Skank, o MTV ao vivo, que é um projeto em que a MTV até então tinha o acústico, como eu falei, e ela começa a experimentar também o que seria o formato de show, porque o acústico era um projeto completamente diferente,
ou seja, de instrumentos acústicos, mas você tinha um teatro, tinha um cenário todo, e aqui, mesmo que tivesse um cenário, a ideia da MTV era explorar muito mais a banda num show, num grande show, para um grande público, numa região, numa área que tem alguma ligação com aquela banda. Então, nesse caso, é o MTV ao vivo. Depois tem o Multishow no Mineirão, né? Que é outro belíssimo trabalho ao vivo, é de 2010. Eu tenho no caso em DVD, mas também tem em CD, né? Que é um belíssimo trabalho, e aí sim já pega as canções do Estandarte, do Cosmotron. São 30 canções no DVD do Skank, e é um belo disco ao vivo. Se você não é daqueles que gosta de consumir vários discos dos artistas, ou cada álbum, para entender um pouquinho de como é que era aquele momento a partir de todas as canções, é daquelas pessoas que dizem, eu gosto de uma banda, eu gosto do Skank, mas eu gosto de algumas músicas. Se você tiver que optar por comprar alguma coisa ou baixar, baixa esse aqui, porque tem um belo resumo da carreira do Skank, são ótimas canções também, o Multishow ao vivo no Mineirão. Aí tem o registro de 2012 do Rock in Rio, em que o Skank se apresenta no Rock in Rio, também faz um show antológico. O Skank é uma banda que é legal, eu tive a oportunidade de assistir um show só do Skank, e foi aqui em Brasília, no extinto Festival de Inverno de Brasília. E o que é bacana, assim, do Skank é a ligação com o público. O Skank joga muito com o público. Ele não... Algumas bandas gostam de conversar demais com o público, e outras bandas, muitas vezes, dão boa noite, tocam, dão boa noite e encerram o show. Mas eu acho que essa liga do Skank e o público transforma todo o cenário. E aí você vê em diversas canções, como Três Lados, as pessoas tiram a camiseta e começam a rodar. Outras tantas canções em que o Samuel Rosa provoca, né, no bom sentido, o público a fazer parte daquele show. E eu acho que essa química funciona muito bem, e por isso que muitas pessoas estão sentindo a despedida do Skank exatamente por essa química. O show ao vivo do Skank é muito, muito bacana mesmo por essa interação. Os três primeiros, que foi o show mais recente de 2018, antes da pandemia, que era exatamente tocando aquele disco de 94 que eu falei do Skank, que foi um pouco esquecido, né, em função de que foi um disco de abertura. Muitas pessoas nem têm noção de que aquele disco existe, de 1994, que tem o nome mesmo só da banda Skank, e juntando com o Samba Poconé, que é o terceiro, e o segundo, que eu estava esquecendo, que é o Calango, de 94. Foi um show bem interessante, basicamente só canções desses álbuns, e no show em si eles colocavam outras canções além dessas que estavam nesses três álbuns, mas o foco mesmo do repertório foi exatamente explorar esses três álbuns: o Skank de 94, o Skank de 92, o Calango de 94 e o Samba Poconé de 96. O que a gente pode ainda falar do Skank para fechar esse vídeo? Que é uma banda que vendeu mais de 6 milhões de discos, o que é muito significativo. Hoje a gente não fala mais em venda de discos, as bandas até, o trabalho hoje já é uma produção direto para as plataformas digitais, seja Spotify, ou para a pessoa baixar a música em casa. O tipo de consumo hoje é diferente de música, né, do que era nos anos 80, vamos falar especificamente do Skank, dos anos 90 em diante, em que você consumia nos anos 90 principalmente o CD, e depois o DVD vira uma grande febre com os shows ao vivo. Mas hoje é bem diferente pela facilidade que tem, pela praticidade, né, com relação a essas canções. Aí se você me pergunta, você gosta dessas tecnologias? Eu acho bacana, mas eu ainda sou fã do bom e velho DVD, do bom e velho CD. Acho que eu tô ficando velho, né? Você acha? Literalmente. Mas faz parte, né? Ou seja, de gerações, de características. A gente sempre tem essa relação mais afetiva, seja por parte da infância ou da adolescência, com algumas coisas. E eu gosto, você pode ver aqui ao fundo, ó, ali, e agora eu venho pra cá,
que eu tenho vários CDs e DVDs ali expostos, e a gente até vai falar de alguns ali, eu tô vendo o Cat Stevens lá no fundo também, né? E a gente vai falar de alguns em outros programas, em outros conteúdos, mas hoje especificamente o conteúdo foi para falar dessa grande banda que é o Skank, que faz a turnê de despedida ao longo de 2022, na expectativa de saber o que cada um dos integrantes vai apresentar daqui para frente, né, com seus mais diversos trabalhos. O Samuel Rosa, a gente sabe que tem um trabalho de parceria com vários autores, o Nando Reis e é um deles, né? Tem um especial, até fica também a dica aqui para o fechamento desse vídeo, um especial da VH1, em que é o Skank e o Nando Reis tocando canções que foram compostas pelos dois. O processo de composição basicamente de Nando Reis e de Samuel Rosa é: Samuel Rosa prepara a música, em quase todos os casos ele envia a melodia e o Nando Reis escreve a canção. Um caso ou outro que foi um processo inverso. Mas isso aí também dá outro vídeo, né? Porque esse vídeo já está bastante extenso. Lembrando que o Skank tem Samuel Rosa, guitarra e voz, Lelo Zanetti no baixo, Henrique Portugal no teclado e Haroldo Ferretti na bateria, sem contar outros grandes músicos que compõem a banda de show, Chico Amaral, né, outros tantos, que em termos de composição também parceiro do Samuel Rosa, mas esses quatro é a formação original, é a formação que dá nome e cara, nem tanto cara, porque os discos têm capa, mas é a formação principal do Skank. Gostaram desse vídeo? Então faço o convite de novo para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar é bacana também, a gente interage para saber se vocês querem mais vídeos nessa linha sobre música, bandas, histórias, algum fato específico, quer saber mais sobre a parceria entre Samuel Rosa e Nando Reis, ou as outras parcerias com o Clube da Esquina, Samuel Rosa, ou com o Lô Borges, comenta. Se você quiser mais vídeos desse tipo, a gente pode produzir para você, mas é fundamental que você esteja inscrito no canal da Webzone. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo. Tchau!